Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Proposicrais e esse é o Explanamente número 22. Eu quero agora já agradecer a todos vocês que contribuem para o nosso trabalho, compartilhando, curtindo, comentando os nossos vídeos. Muito obrigado. Nosso tema de hoje é uma dura lição e o nosso texto de hoje está em Deuteronômio, no capítulo 8 e no verso 3. E diz assim: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. A didática divina é maravilhosa. É muito interessante como Deus usa as circunstâncias à nossa volta para nos ensinar valiosas lições. Aquele povo já havia tido contato com a provisão divina anteriormente. No capítulo 8, ainda há uma citação sobre os antepassados, que foram sustentados por Deus no deserto, e Deus, em sua paciência e misericórdia, com eles que eram desobedientes, mais uma vez, o pai que corrige seus filhos, os mostra na prática uma realidade física, mas que dessa vez apontava para uma realidade espiritual. Há algumas lições muito importantes neste texto. Eu quero ressaltar pelo menos 3 delas hoje. Primeira lição que notamos: quem os coloca em dificuldade no texto é o próprio Deus. Nem sempre Deus nos ensina de uma forma cômoda. Pode ser que seja em meio ao choque, como é este o caso. Nos contraria, é verdade, mas o texto nos revela que a intenção é o quebrantamento. Veja, a dificuldade está contribuindo no contexto para a vida espiritual daquele povo. A segunda lição que podemos também tirar do texto: o mesmo Deus que envia a dificuldade para benefício espiritual, utiliza agora algo físico, sobrenatural, mas que diz respeito a uma necessidade básica de todo ser humano, a necessidade de se alimentar. Sem dúvida alguma, nosso Deus é o Deus da provisão, e neste caso utilizou algo desconhecido e impossível aos olhos humanos para demonstrar seu poder, fazendo que mesmo em meio ao deserto, eles não morressem de fome. Eu consigo imaginar um pai pegando na mão do seu filho para lhe ensinar a fazer uma tarefa repetidas vezes, em meio a rebeldias, choros e birra. E muitas vezes é assim com a gente também, não é verdade? A terceira lição que eu quero ressaltar vem agora. Toda essa realidade que acontecia apontava para um sentido que às vezes é ignorado até hoje. Tudo isso acontecia para chamar aquele povo à obediência, como alguém que diz: vocês dependem de mim, creiam em mim, me obedeçam, se voltem para mim. Cumpro minhas promessas, eu sou infinitamente poderoso para cumpri-las todas. Israel já tinha passado por muita coisa naquele período. Os 40 anos no deserto foram de grandes altos e baixos. Aquela geração que sucedia a geração anterior ainda não havia visto a provisão do maná. Interessante que Deus os coloca em dificuldades para se revelar. Às vezes é necessário passar por uma experiência para aprender. Nem sempre ouvir dos pais ou daqueles que vieram antes de nós vai nos fazer aprender. Então, neste caso, Deus colocou aquele povo no estreito, uma dificuldade bastante pesada para que eles aprendessem aquela lição. Vemos então pelo menos 3 lições no texto e uma citação literal de Moisés, inspirado por Deus, sobre a motivação daqueles acontecimentos. Vamos agora a algumas lições práticas. Uma das lições práticas nesse texto é que não devemos apenas depender de Deus para a nossa provisão material, mas estarmos voltados a Deus de coração, em obediência, em fé. Pois Deus é o Deus que faz o impossível nos momentos de dificuldade, mas também é o Deus que nos alimenta espiritualmente. Dentro de nós há essas duas necessidades. Nosso corpo padece por falta de alimento, mas nosso espírito padece por falta de uso dos meios de graça, por falta de oração e de contato com a palavra. Uma outra lição prática dentro do texto é como Deus usa a dificuldade e a bênção para ensinar aquele povo o quão poderoso ele é. Ao mesmo tempo que Deus os coloca em uma situação de humilhação, passando fome, ele também os consola com algo sobrenatural. E eu tiro uma lição prática disso de quando nós avaliamos a bênção do Senhor simplesmente por aquilo que temos. O texto está nos ensinando que aquilo que temos está apontando para uma realidade que vai além daquilo que vemos. É um ensino da parte de Deus de que isso é um avião com 2 asas. Geralmente essa analogia é usada para falar sobre oração e leitura da palavra. E de fato não está errado. Ela não deve ser uma provisão que edifica apenas a nossa vida material, porque se for assim nós ficaremos ligados apenas naquilo que vemos, que podemos tocar, que podemos usar. E Deus se torna apenas um garçom que nos traz o que queremos quando queremos. Não é assim. Deus tem alimento espiritual pra gente também. Nós não vivemos só daquilo que tocamos.
que palpamos, mas vivemos também daquilo que o Senhor fala conosco através da sua palavra, dos meios de graça, né, como eu disse aí, da oração e do contato com a palavra de Deus. Possamos então compreender isso, compreender que Deus não tem somente provisão material para nós. Deus também tem provisão espiritual, alimento espiritual para nós. E nós temos acesso a isso através dos meios de graça. Nós temos acesso a isso quando vivemos para o louvor do Senhor. Então é isso, busque mais os meios de graça, compreenda melhor a realidade à sua volta, os presentes sobrenaturais que Deus derrama sobre a sua vida e busque mais ao Senhor, que Ele também tem vida espiritual saudável para nós. Para mim também. Isso também é uma lição para mim. Deus abençoe a todos.